Vai a Brasília agora para saber do deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo. Ele que esteve aqui no Vale do Taquari já pelo menos em duas situações depois da tragédia de 4 e 5 de setembro. Na primeira ele já trouxe uma verba, emendas parlamentares de 1,5 milhão de reais e também já articulou movimentos com outros deputados que estiveram aqui. Naquela ocasião também foi marcada essa audiência pública que acontece amanhã às 10 horas na Câmara dos Deputados em Brasília. Inclusive nossa repórter Gabriela Haltrive deve estar chegando em Brasília e vai estar acompanhando toda essa movimentação, não só na audiência, mas com outras agendas que certamente serão feitas aí pelos nossos representantes. São 8 prefeitos aqui da região que estão subindo até Brasília para justamente buscar auxílio, porque as cidades foram muito afetadas. E o Marcel Van Hatten conhece muito bem aqui a nossa região, esteve vendo de perto os prejuízos, tudo aquilo que ficou marcado desse 4 e 5 de setembro. Fale um pouco pra gente dessa mobilização, daquilo que você já viu e também do que está previsto amanhã em Brasília. Tudo bem, deputado? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Independente, boa tarde, Ricardo, boa tarde, Marcelo. Tarde. Eu quero agradecer esse espaço dado mais uma vez pela rádio para a gente divulgar essa audiência pública que vai se realizar amanhã, terça-feira, em Brasília, a partir das 10 horas, e que conta com um grande número de deputados federais confirmados, prefeitos da região, vamos ter autoridades federais, estaduais, empresariais, confirmando aquilo que nós queríamos justamente confirmar, que essa tragédia verdadeira que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul e cujos efeitos serão sentidos por muito tempo, não caiu no esquecimento e não cairá, porque é lamentável nós vemos que e depois fica todo mundo, como se diz no popular, né, que está lá na ponta com o pincel na mão, sozinho. Então não é esse o caso agora, e eu fico muito feliz em poder confirmar que a audiência já de antemão tem tudo para ser muito bem sucedida. O deputado, na pauta, o que pode ser tratado, o que pode ter de novidade, depois virando concreto para a região do Vale do Taquari? Qual a expectativa para esta pauta tão importante de amanhã pela manhã? Nós temos uma série de frentes em que nós estamos trabalhando, certo? Uma delas é a ajuda imediata, uma parte, inclusive, o governo federal enviou para os municípios para emergencialmente ajudar as famílias. É claro que não é muito, mas é aquilo que foi possível mandar de forma bastante célere, e se está tratando da possibilidade de aumentarem esses repasses. Nós estamos tratando também da questão das emendas da bancada gaúcha. Houve uma sinalização de um envio de 100 milhões de reais em verbas da bancada gaúcha em emendas parlamentares, e a bancada, é importante lembrar, conta com 31 deputados federais e 3 senadores, e que essa verba seja aplicada na reconstrução das cidades. Nós temos uma série de necessidades pontuais dos municípios que poderão ser levados às autoridades também, seja na audiência pública, seja em audiências marcadas nos ministérios posteriormente, ao longo do dia de terça e de quarta. Eu sei de vários prefeitos que permanecerão em Brasília até quarta, talvez até quinta-feira, se possível, for se afastar do município por um pouco mais de tempo. É importante esse movimento, além da necessária recuperação econômica das cidades. Isso significa dar condições para que as empresas possam manter os empregos no momento em que elas não conseguem pensar em manter produção. Precisam, na verdade, reconstruir os próprios ambientes físicos. Eu estive na Fontana, por exemplo, né, no município de Encantado, e ela é um exemplo para a região de tantas outras empresas que foram severamente atingidas. No caso da Fontana, um prejuízo calculado em mais de 50 milhões de reais, e que vai precisar de um suporte do governo para manter os empregos. Uma das propostas é aquela medida provisória que foi convertida em lei durante a pandemia, garantindo, né, os empregos por meio de subsídios do governo, possa voltar a ser implementada agora. Então são ideias, propostas que serão debatidas
e esperamos que tenham resultado positivo ao final do dia de amanhã. Você falou que tem lideranças da área empresarial, que tem muitos deputados, além dos deputados aqui da bancada gaúcha, muitos prefeitos. Tem ideia, Marcel, de quantas pessoas que estarão envolvidas amanhã? E também eu ouvi de algumas lideranças locais de que muitas vezes a Câmara, claro que ela tem esse intuito de fazer a mobilização, mas o dinheiro vem mesmo do governo federal, vem do Poder Executivo. O que acredita que vai poder resultar, além de repente, negociações, de promessas, mas algo mais concreto, daqui a pouco esse valor de 100 milhões, que é um valor interessante, mas a gente sabe que, por exemplo, o Mussum teve 231 milhões de perdas, né? Não chega nem para custear a perda de Mussum, sem falar de outros municípios. O que poderemos ter de concreto, então, desse encontro de amanhã? Exatamente. Eu sempre sou muito cauteloso com valores, né? Como vocês mesmos mencionaram, todo o valor ainda disponível no meu gabinete para indicação de emendas parlamentares que caíram em impedimento e que seriam destinados a outros beneficiários, foram, no momento em que soube da tragédia da enchente, destinadas prioritariamente aos municípios do Vale do Taquari, que sofreram os efeitos dessa enchente. Porém, foi R$1,5 milhão de reais, que eu tenho toda a noção, ajuda um pouco aqueles municípios, mas está longe de ser o suficiente. No entanto, é tudo que eu tinha, e tudo que eu tinha naquele momento foi encaminhado. Da mesma forma, a bancada gaúcha, ela não tem um valor tão grande para poder indicar. Nós temos em torno de 300 milhões de reais que são indicados por ano para diferentes tipos de obras, e nesse caso, então, houve a sinalização de 100 milhões da bancada gaúcha, que é dinheiro impositivo, é dinheiro que é pago ao longo do ano que vem. Mas, repito, realmente você tem completa razão, nós precisamos focar naquilo que o governo federal pode mandar também de recursos, e por isso é fundamental a participação das autoridades federais que estarão amanhã também na audiência. Nós estamos esperando também a indicação do ministro Paulo Pimenta, que tem coordenado o trabalho no governo federal, até por ser gaúcho, é o ministro das Comunicações, para que envie a representação. Assim como do governo do estado, já temos a confirmação também de que o chefe, né, da Defesa Civil e talvez ainda um secretário de Estado estarão presentes na audiência pública para discutir quais são as alternativas. Bom, deputado, o senhor falou muito de manutenção de empregos e sobre reconstrução das cidades, as mais atingidas aqui, também na pauta. Nesta reunião tão importante de amanhã, tem alguma prioridade? São os empregos ou de uma forma conjunta também será tratado da reconstrução das cidades? Por exemplo, Mussum, que o prefeito Matheus Trojan revelou que 80% da cidade acabou sendo destruída. As duas coisas andam em paralelo, né? E obviamente que a reconstrução da cidade é prioritária, né? Ela precisa ser feita porque sem ter as instalações mais básicas, hospitalares, escolas, etc., a vida não tem como continuar. Inclusive, quando nós pedimos os cadastros, foi uma situação que a minha assessoria relatou como cômica, se não fosse trágica, evidentemente, né, quando solicitaram a prefeitura no cadastro que informasse os telefones fixos, né, foi dito que toda a telefonia, todos os telefones foram levados junto com a enchente, não teriam como preencher o cadastro. Né? Isso só para dar um exemplo, talvez pitoresco, né? Mas da situação toda que se enfrenta. Escolas que perderam todos os boletins, documentos de anos e anos de alunos, assim por diante, coisas que são irrecuperáveis em algum aspecto também. Então, isso é sim prioridade. Mas a questão dos empregos e da manutenção das pessoas na cidade precisa ser enfrentada com pressa, porque muita gente vai simplesmente desistir, quando já não o fez, de residir numa cidade como Mussum, numa cidade como Roca Salles, os mais atingidos, porque não vê nenhuma perspectiva econômica. Né? Nós já vimos esse movimento migratório, há uma preocupação dos governos que isso possa acontecer com muita força, né? A parte
imobiliária também severamente atingida, e muitas pessoas não têm mais onde morar nem com aluguel social oferecido pela prefeitura, porque não há simplesmente imóveis suficientes para alugar. Então tudo isso precisa ser profundamente debatido para que se chegue a soluções. Eu gosto de repetir, quando a gente trata de audiência pública, que a audiência justamente serve para ouvir. Eu poderia inventar 1000 soluções, mas sem ouvir bem o que os prefeitos precisam, ouvir a realidade daquilo que estão enfrentando os empreendedores, eu provavelmente traria soluções inadequadas e pouco eficientes. Então, o melhor ainda está por vir, que será realmente ouvir essas autoridades amanhã durante a audiência pública, para que a gente possa encaminhar melhor as nossas potenciais soluções. Com certeza. E aí projetos estruturantes também, pensando em construção de barragens, ou como diz o ouvinte aqui, o deputado pode lutar por radares meteorológicos na região, ferramentas para que a gente não seja atingido por qualquer chuva de maior volume, como agora, por exemplo, a gente está mais uma vez em alerta feito pela Defesa Civil, porque poderemos ser a 5ª enchente no ano. Então, se nada for feito, a gente vai continuar simplesmente enxugando gelo, né? É o que me parece. Mas eu acho que é assunto também que fica aí para a audiência de amanhã. Esperamos que tenhamos boas notícias, novidades aqui para a região, e a nossa repórter Gabriela Rautrivi estará acompanhando aí. Acho importante esse ponto, porque o governo do estado está já preocupado em trazer tecnologias que, por exemplo, alertem a população imediatamente nos seus celulares por uma mensagem que aparece na tela quando acontece algum evento anormal climático. Isso já acontece em muitos lugares do mundo, né? Aliás, agora, quando eu tenho amigos que estão, por exemplo, em Israel, que têm amigos em Israel, nessa tragédia que a gente está vendo acontecer lá agora, de mais uma guerra, né, que foi provocada pelos ataques terroristas do Hamas, e essas pessoas que lá residem recebem mensagens diretamente no celular quando há qualquer alerta de qualquer míssil que possa chegar perto de si, né? Também na Holanda, onde eu morei durante um tempo, há alertas sobre eventuais mudanças climáticas mais severas, ou na área de segurança pública. São coisas que nós podemos implementar, já tem tecnologia para isso. O que falta muitas vezes no Brasil é o planejamento governamental, que agora me parece estar sendo provocado por causa dessa tragédia, e claro, a própria cultura da população, que precisa se acostumar a acreditar nos alertas. E, às vezes alertas são feitos, né? O trabalho da Independente, por exemplo, ele é primoroso em avisar o que vai acontecer na meteorologia, mas às vezes a pessoa não consegue acreditar que vai ser tão sério quanto de fato acontece, e nem se dá para prever tanto. Então, é preciso mudar a cultura também, e isso tudo faz parte de uma ampla rediscussão na sociedade. Deputado Federal Marcel Van Hatten, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Independente. Eu agradeço. Um abraço. Bom trabalho e nos vemos amanhã.